Olá, fidelidade! Como estão todos vocês? Hoje, leitura da parte 1 das palestras de Neville Goddard, realizada em 1948. O tema, Pensando na Quarta Dimensão. Existem duas perspectivas reais sobre o mundo, possuídas por cada homem. E os antigos contadores de histórias estavam plenamente conscientes dessas duas perspectivas. Eles chamaram uma de mente carnal e a outra de a mente de Cristo. Reconhecemos esses dois centros de pensamentos na declaração: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, nem as pode conhecer, porque se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Para a mente natural, a realidade está confinada ao instante chamado agora. Este exato momento parece conter toda a realidade. Todo o resto é irreal. Para a mente natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. Em outras palavras, meu passado, quando uso a mente natural, é apenas uma imagem de memória de coisas que foram. E para o foco limitado da mente carnal ou natural, o futuro não existe. A mente natural não acredita que poderia revisitar o passado e vê-lo como algo presente, algo objetivo e concreto para si mesmo. Nem acredita que o futuro exista. Para a mente de Cristo, a mente espiritual, que em nossa linguagem chamaremos de foco quadridimensional, o passado, o presente e o futuro da mente natural são um todo presente. Ela abrange toda a gama de impressões sensoriais que o homem encontrou, está encontrando e encontrará. A única razão pela qual você e eu estamos funcionando como estamos hoje e não estamos cientes da perspectiva maior é simplesmente porque somos criaturas de hábitos e o hábito nos torna totalmente cegos para o que de outra forma deveríamos ver. Mas o hábito não é lei. Ele age como se fosse a força mais convincente do mundo, mas não é lei. Podemos criar uma nova abordagem para a vida. Se você e eu gastássemos alguns minutos todos os dias retirando nossa atenção da região da sensação e a concentrando em um estado invisível e permanecêssemos fiéis a essa contemplação, sentindo a realidade de um estado invisível, com o tempo nos tornaríamos conscientes deste mundo maior, deste mundo dimensionalmente maior. O estado contemplado é agora uma realidade concreta, deslocada no tempo. Esta noite, ao nos voltarmos para a nossa Bíblia, você será o juiz de onde você está em seu desdobramento atual. Nossa primeira história para esta noite é do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Neste capítulo, há 3 histórias contadas como se fossem experiências separadas dos personagens dominantes. Na primeira história, nos é dito que Jesus encontrou um homem louco, um homem nu, que vivia no cemitério e se escondeu atrás dos túmulos. Este homem apelou a Jesus para não expulsar os demônios que o atormentavam. Mas Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. Marcos 5, versículo 8. Assim Jesus expulsou os demônios para que agora se destruam. E encontramos este homem pela primeira vez, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés do Mestre. Obteremos o sentido psicológico deste capítulo, mudando o nome Jesus para o nome de a razão iluminada, ou pensamento quadridimensional. À medida que avançamos neste capítulo,
somos informados de que Jesus agora vem sobre o sumo sacerdote, cujo nome é Jairo. E Jairo, o sumo sacerdote da sinagoga, tem um filho que está morrendo. Ela tem 12 anos e ele apela a Jesus para vir e curar a criança. Jesus consente, e quando ele se dirige para a casa do sumo sacerdote, uma mulher na praça tocou em sua roupa. E Jesus, sabendo imediatamente em si mesmo que a virtude havia saído dele, virou-o na imprensa e disse: quem tocou nas minhas roupas? Marcos 5, versículo 30. A mulher foi curada de um fluxo de sangue que teve por 12 anos. Confessou que o havia tocado. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Marcos 5, 34. Enquanto ele continua em direção à casa do sumo sacerdote, é informado de que a criança está morta e que não há necessidade de ressuscitá-la. Ela não está mais dormindo, mas agora está morta. Tendo Jesus ouvido a palavra que foi proferida, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos 5, versículo 36. E entrando, disse-lhes: por que fazeis tanto barulho e chorais? A donzela não está morta, mas dorme. Marcos 5, 39. Com isso, toda a multidão zombou e riu. Mas Jesus, fechando as portas contra a multidão zombeteira, levou consigo para a casa de Jairo, seus discípulos, e o pai e a mãe do menino morto. Eles entraram no quarto onde a donzela estava deitada. E ele tomou a donzela pela mão e disse-lhe: donzela, eu te digo, levanta-te. Marcos 5, 41. Deste sono profundo, ela acordou e se levantou, e andou. E o sumo sacerdote e todos os outros ficaram surpresos, e ele os mudou diretamente para que nenhum homem o conhecesse, e ele ordenou que lhe dessem algo de comer. Marcos 5, 43. Você está nesta mesma noite, enquanto está sentado aqui, retratado neste capítulo 5 de Marcos, um cemitério tem um propósito. É simplesmente um registro de mortos. Você está vivendo no passado morto? Se você está vivendo entre os mortos, seus preconceitos, suas superstições e suas falsas crenças que você mantém vivas são as lápides atrás das quais você se esconde. Se você se recusar a deixá-los ir, você está tão louco quanto o homem louco da Bíblia, que implorou com razão esclarecida para não expulsá-los. Não há diferença, mas a razão esclarecida é incapaz de proteger o preconceito e a superstição contra as incursões da razão. Não há um homem neste mundo que tenha um preconceito, independentemente da natureza do preconceito, que possa sustentá-lo à luz da razão. Diga-me que você é contra uma certa nação, uma certa raça, um certo ismo, um certo qualquer coisa. Não me importa o que seja. Você não pode expor essa sua crença à luz da razão e mantê-la viva. Para que possa ser mantido vivo em seu mundo, você deve escondê-lo da razão. Você não pode analisá-lo à luz da razão e tê-lo vivo. Quando este foco quadridimensional vier e lhe mostrar uma nova abordagem da vida e expulsar de sua própria mente todas as coisas que o atormentaram, você estará então limpo e vestido em sua mente certa. E você se senta aos pés do entendimento, chamado os pés do Mestre. Agora, vestido e em sã consciência, você pode ressuscitar os mortos. O que morreu? A criança na história não é uma criança. A criança é sua ambição, seu desejo, os sonhos não realizados do seu coração. Esta é a criança alojada na mente do homem.
Pois, como afirmei antes, todo o drama da Bíblia é psicológico. A Bíblia não tem nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu ou qualquer evento que já ocorreu na Terra. Todas as histórias da Bíblia se desdobram na mente do homem individual. Nesta história, Jesus é o intelecto desperto do homem. Quando sua mente funciona fora do alcance de seus sentidos atuais, quando sua mente está curada de todas as limitações anteriores, então você não é mais o homem insano, mas você é essa presença personificada como Jesus, o poder que pode ressuscitar os anseios do coração do homem. Você agora é a mulher com fluxo de sangue. O que é essa questão de sangue? Um útero em execução não é um útero produtivo. Ela o segurou por 12 anos. Ela era incapaz de conceber. Ela não podia dar forma ao seu desejo por causa do fluxo de sangue. Você é informado de que a fé dela o fechou. À medida que o útero se fecha, pode dar forma à semente ou ideia. À medida que sua mente é limpa de seu antigo conceito de eu, você assume que é o que quer ser, e permanecendo fiel a essa suposição, você dá forma à sua suposição ou ressuscita seu filho. Você é a mulher purificada do fluxo de sangue e se dirige à casa da criança morta. A criança ou estado que você desejava é agora o seu conceito fixo de si mesmo. Mas agora, tendo assumido que sou o que antes desejava ser, não posso continuar desejando o que tenho consciência de ser. Então, eu não discuto isso. Eu não falo com ninguém sobre o que eu sou. É tão óbvio para mim que eu sou o que eu queria ser, que ando como se fosse. Caminhando como se eu fosse o que antes queria ser, meu mundo de foco limitado não vê e pensa que não o desejo mais. A criança está morta em seu mundo, mas eu conheço a lei, digo, a criança não está morta. A donzela não está morta, mas dorme. Agora eu a desperto. Eu, por minha suposição, desperto e faço visível em meu mundo o que assumo. Pois suposições, se sustentadas, invariavelmente despertam o que afirmam. Eu fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Simplesmente excluo completamente tudo o que meus sentidos revelam. Nego a evidência dos meus sentidos. Suspendo a razão limitada do homem natural e ando nesta ousada afirmação de que sou o que meus sentidos negam. Com a porta dos meus sentidos fechadas, o que levo para esse lado disciplinado, não levo ninguém a esse estado, a não ser os pais da criança e meus discípulos. Fecho a porta contra a multidão zombeteira e rindo. Não busco mais confirmação. Nego completamente a evidência de meus sentidos, que zombam de minha suposição, e não discuto com os outros se minha suposição é possível ou não. Quem são os pais? Descobrimos que o pai e mãe de toda a criação é o eu sou do homem. A consciência do homem é Deus. Estou consciente do estado. Sou pai, mãe de todas as minhas ideias e minha mente permanece fiel a esse novo conceito de eu. Minha mente é disciplinada. Eu coloco nesse estado os discípulos e excluo desse estado tudo que poderia negá-lo. Agora, a criança, sem a ajuda de um homem, é ressuscitada. A condição que eu desejava e assumi que eu tinha torna-se objetivada dentro do meu mundo e testemunha o poder da minha assunção. Você é o juiz, não posso julgá-lo. Ou você está vivendo agora no passado morto, ou está vivendo como uma mulher cujo fluxo de sangue foi estancado. Você poderia realmente me responder
se eu lhe fizesse a pergunta: você acredita agora que você, sem a ajuda de outro, precisa apenas assumir que você é o que você quer ser para tornar essa suposição real em seu mundo? Ou você acredita que deve primeiro cumprir uma certa condição imposta a você pelo passado, que você deve ser de uma certa ordem ou de alguma coisa? Não estou criticando certas igrejas ou grupos, mas há aqueles que acreditam que alguém fora de sua igreja ou grupo ainda não está salvo. Nasci protestante. Você fala com um protestante. Só há um cristão, um protestante. Você fala com um católico. Por que não há nada no mundo que seja cristão, além de católico? Você fala com um judeu, e os cristãos são pagãos, e os judeus são os escolhidos. Você fala com um muçulmano, judeus e cristãos são os infiéis. Você fala com outra pessoa e todos esses são os intocáveis. Não importa com quem você fale, eles são sempre os escolhidos. Se você acredita que deve ser um desses para ser salvo, você ainda é um louco se escondendo atrás dessas superstições e desses preconceitos do passado. E você está implorando para não ser purificado. Alguns de vocês me dizem: não me peçam para desistir de minha crença em Jesus, o homem, ou em Moisés, o homem, ou em Pedro, o homem. Quando você me pede para desistir da minha crença nesses personagens, você está pedindo demais. Deixe-me essas crenças porque elas me confortam. Posso acreditar que eles viveram na Terra e ainda seguem sua interpretação psicológica de suas histórias. Eu digo: saia do passado morto. Saia desse cemitério e caminhe, sabendo que você e o Pai são um. E seu Pai, que todos os homens chamam de Deus, é a sua própria consciência. Essa é a única lei criativa do mundo. Do que você tem consciência de ser? Embora você não possa ver seu objetivo com o foco limitado de sua mente tridimensional, você agora é aquilo que assumiu ser. Caminhe nessa suposição e permaneça fiel a ela. O tempo nessa dimensão do seu ser bate devagar e você pode não, mesmo depois de objetivar sua suposição, lembrar que houve um tempo em que esta realidade presente era apenas uma atitude da mente, por causa da lentidão da batida do tempo aqui. Muitas vezes você não consegue ver a relação entre sua natureza interior e o mundo exterior que a testemunha. Você é o juiz da posição que ocupa, agora neste capítulo 5 de Marcos. Você está ressuscitando a criança morta. Você ainda precisa ter esse útero de sua mente fechado? Ele ainda está em execução e, portanto, não pode ser fértil. Você é agora o homem insano que vive no passado morto? Só você pode ser o juiz e responder a essas perguntas. Agora nos voltamos para uma história no capítulo 5 do Evangelho de João. Isso mostrará como os antigos contadores de histórias falavam de suas perspectivas distintas sobre este mundo. Uma, o foco tridimensional limitado, e a outra, o foco quadridimensional. Essa história fala de um homem impotente que é Essa história fala de um homem impotente que é rapidamente curado. Jesus chega a um lugar chamado Betesda, que por definição significa a casa dos 5 alpendres. Nestes 5 alpendres estão incontáveis populares impotentes, cegos, mancos, murchos e outros. A tradição dizia que, em certas estações do ano, um anjo descia e perturbava o tanque, que ficava perto desses 5 alpendres.
À medida que o anjo perturbava a piscina, o primeiro a entrar sempre era curado, mas apenas o primeiro, não o segundo. Jesus, vendo um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, disse-lhe: Queres ficar são? João 5:6. O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém, quando a água está agitada, para me colocar no tanque. Mas enquanto eu vou, outros descem antes de mim. João 5, versículo 7. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, versículo 8. E imediatamente o homem ficou são, tomou a sua cama e andou. No mesmo dia, era o sábado. João 5, 9. Você lê esta história e pensa que algum homem estranho que possuía poder milagroso de repente disse ao homem coxo: Levante-se e ande. Não posso repetir muitas vezes que a história, mesmo quando apresenta inúmeras individualidades, ocorre dentro da mente do homem individual. A piscina é a sua consciência. O anjo é uma ideia, chamado de mensageiro de Deus. Consciência sendo Deus. Quando você tem uma fé, uma ideia, está entretendo um anjo. No minuto em que você está consciente de um desejo, sua piscina foi perturbada. O desejo perturba a mente do homem. Querer algo é ser perturbado. No exato momento em que você tem uma ambição ou um objetivo claramente definido, a piscina foi perturbada pelo anjo, que era o desejo. Você é informado de que o primeiro a entrar na piscina perturbada é sempre curado. Meus companheiros mais próximos neste mundo, minha esposa e minha filhinha, são para mim, quando me dirijo a eles, em segundo lugar. Devo falar com minha esposa como você é. Devo falar com qualquer um, não importa o quão perto eles estejam, como você é. E depois disso, a terceira pessoa, ele é. Há apenas uma pessoa neste mundo com quem posso usar a primeira pessoa presente. E essa pessoa sou eu. Eu sou. Só pode ser dito de mim mesmo, não pode ser dito de outro. Portanto, quando estou consciente de algo, de algum desejo que quero ser, mas aparentemente não sou, a piscina está sendo perturbada. Quem pode entrar nessa piscina antes de mim? Só eu possuo o poder de primeira pessoa. Eu sou o que eu quero ser, exceto que acredito que sou o que quero ser. Permaneço como era antes e morro nessa limitação. Nesta história, você não precisa de nenhum homem para colocá-lo na piscina, pois sua consciência é perturbada pelo desejo. Tudo o que você precisa fazer é assumir que você já é o que você queria ser. Você está nisso, e nenhum homem pode entrar antes de você. Que homem pode entrar antes de você quando você se torna consciente de ser o que você quer ser? Ninguém pode estar diante de você, quando somente você possui o poder de dizer, eu sou. Essas são as duas perspectivas. Agora é você, o que os seus sentidos negaria. Você é agora o que os seus sentidos negariam. Você é ousado o suficiente para assumir que já é o que deseja ser. Se você ousar assumir que já é aquilo que sua razão e seus sentidos agora o negam, você então está na piscina. E sem a ajuda de um homem, você também se levantará, pegará seu sofá e caminhará. Você é informado o que aconteceu no sábado. O sábado é apenas a sensação mística de quietude, quando você está despreocupado, quando não está ansioso, quando não está procurando resultados, sabendo que os sinais seguem e não precedem. O sábado é o dia da quietude em que não há trabalho. Quando você não está trabalhando para fazer isso,
você está no sábado. Quando você não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros, quando você anda como se estivesse, você não pode levantar um dedo para dizer isso. Você está no sábado. Não posso me preocupar com só como será e ainda dizer que estou consciente de ser isso. Se estou consciente de ser livre, seguro, saudável e feliz, mantenho esses estados de consciência sem esforço ou trabalho de minha parte. Portanto, estou no sábado. E por que era o sábado? Ele se levantou e andou. Nossa próxima história é do capítulo 4 do Evangelho de João. E é uma que você já ouviu várias vezes. Jesus chega ao poço e há uma mulher chamada Mulher de Samaria. E ele lhe disse: dá-me de beber. João 4, 7. Então a mulher de Samaria lhe disse: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Pois os judeus não se relacionam com os samaritanos. João 4, versículo 9. Respondeu-lhe Jesus: se conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4, 10. A mulher, vendo que ele não tem com que retirar a água, e sabendo que o poço é fundo, diz: tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e dele bebeu, e seus filhos e seu gado? João 4, 12. Respondeu-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então ele diz a ela tudo sobre ela e pede que ela vá chamar seu marido. Ela respondeu e disse: não tenho marido. João 4, 17. Jesus disse-lhe: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e aquele que agora tens não é teu marido. João 4, 17 e 18. A mulher, sabendo que isso é verdade, vai ao mercado e diz a outro: encontrei o Messias. E eles perguntam a ela: como você sabe que conheceu o Messias? Porque ele me disse todas as coisas que eu já fiz. Ela responde: aqui está um foco que abrange todo o passado, mas, pelo menos, e diz a ela agora sobre o futuro. Continuando com a história, os discípulos aproximam-se de Jesus e dizem: mestre, coma. João 4, 31. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma carne que vocês não conhecem. João 4, 32. Quando eles lhe falam de uma colheita em 4 meses, Jesus responde: não dizeis vós, ainda faltam 4 meses, e então vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os olhos e contemplai os campos, pois já estão brancos para a ceifa. João 4, 35. Ele vê coisas pelas quais as pessoas esperam 4 meses, ou esperam 4 anos. Ele os vê como agora em um mundo dimensionalmente maior, existindo agora, ocorrendo agora. Voltemos à primeira parte da história. A mulher de Samaria é o você tridimensional, e Jesus no poço é você quadridimensional. A discussão começa entre o que você quer ser e o que a razão lhe diz que você é. Quanto maior você diz que se você ousasse assumir que já é o que quer ser, você se tornaria isso. O menor, você, com seu foco limitado, lhe diz: por que você não tem um balde? Você não tem uma corda e o poço é fundo. Como você poderia alcançar a profundidade desse estado sem os meios para esse fim? Você responde e diz: se você soubesse quem te pede para beber, você pediria a ele. Se você soubesse
o que em si mesmo está lhe impelindo a encarnar o estado que você procura agora. Você suspenderia sua pequena visão e deixaria que ele fizesse isso por você. Então, ele lhe diz que você tem 5 maridos e você nega. Mas ele sabe muito melhor do que você que seus 5 sentidos o impregnam de manhã, tarde e noite, com suas limitações. Eles lhe dizem que filhos você terá esta noite, amanhã e nos próximos dias, pois seus 5 sentidos agem como 5 maridos que constantemente impregnam sua consciência, que é o grande ventre de Deus. E de manhã ao meio-dia e à noite, eles te sugerem e te ditam o que você deve aceitar como verdade. Ele lhe diz que aquele que você gostaria de ter como marido não é seu marido. Em outras palavras, o sexto ainda não o engravidou. O que você gostaria de ser é negado por esses sentidos, e eles detêm o poder. Eles ditam o que você aceitará como verdade. O que você gostaria de aceitar ainda não penetrou em sua mente e impregnou sua mente com a sua realidade. Aquele a quem você chama de marido não é realmente seu marido. Você não está tendo a semelhança dele. Ter a imagem dele é a prova de que você é sua esposa. Pelo menos você o conheceu intimamente. Você não está tendo a semelhança do sexto. Você está apenas tendo a semelhança do 5. Então, alguém se vira para mim e me conta tudo o que eu já soube. Volto no olho da minha mente e a razão me diz que, durante toda a minha vida, sempre aceitei as limitações dos meus sentidos. Sempre as encarei como um fato. E de manhã, ao meio-dia e à noite, dei testemunho dessa aceitação. A razão me diz que só conheço esses 5 desde que nasci. Agora, eu gostaria de sair da limitação dos meus sentidos, mas ainda não encontrei dentro de mim a coragem de assumir que sou o que esses 5 negariam que eu sou. Assim, aqui permaneço, consciente da minha tarefa, mas sem coragem de ultrapassar os limites dos meus sentidos e daquilo que a minha razão agora nega. Ele diz a eles: tenho uma carne que vocês não conhecem. Eu sou o pão que cai do céu. Eu sou o vinho. Eu sei o que quero ser. E porque sou esse pão, banqueteio-me com ele. Presumo que sim, e em vez de me deleitar com o fato de estar nessa sala falando com vocês e você estar me ouvindo, e de estar em Los Angeles, me deleito com o fato de estar em outro lugar, e ando aqui como se eu estivesse em outro lugar, e gradualmente eu me torno o que me banqueteio. Fim da primeira parte. Compartilhe, se inscreva e deixe seu like. Obrigado.